Bom, estamos de volta aqui com um especial, uma parceria importante em cima de um dos temas centrais do país, que é a questão da fome. Não tem nada mais que marque, digamos, o fracasso de uma sociedade do que a fome. E a fome aqui no Brasil foi naturalizada. A ideia desse encontro, a Mesa de Democracia, é uma iniciativa dos movimentos sociais que promove encontros sobre temas relevantes para a sociedade brasileira, buscando gerar consensos, trazer informações mínimas aí para uma elite política e econômica que é muito pouco sensível a esses temas, né? Nessa segunda rodada da mesa, o tema é fome e desnutrição em São Paulo, porque tantas pessoas passam fome na cidade mais rica do país. Aqui, o grupo que vai compor essa rica discussão aqui é Fred Guedini, que é jornalista, um dos coordenadores da Rede D, o Daniel Bandoni, que é professor da Unifesp e do Observatório Alimentar e Nutricional de São Paulo e da coordenação do primeiro inventário da situação alimentar de São Paulo, a Simone Rego, do projeto Carolinas e Cozinha Solidária na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, Ana Maria Martins, do Fórum Social da Zona Leste, precursora do movimento contra a carestia, Vera Helena Lessa Vilela, que é presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo e vice-presidente do Sindicato de Nutricionistas do Estado de São Paulo. O João Pedro Magro, que é do Instituto Fome Zero, a Jade Percassi, que é da direção estadual do MST em São Paulo, a Valéria Buriti, que é titular da Secretaria Extraordinária de Combate à Fome do Governo Federal, e a Ana Bock, que é presidente do Instituto Silvia Lene e professora da PUC de São Paulo. Eu só quero chamar a atenção que um dos grandes ativos nacionais, que é pouco explorado pelas políticas públicas, é a ramificação dos movimentos sociais por todo o país. Um país que passou a maior parte da sua vida republicana sob ditadura, conseguiu gerar uma sociedade civil robusta, criativa, solidária, de norte a sul do país, que deveria ser melhor aproveitada para políticas públicas. O GGN tem orgulho de inaugurar essa parceria com esse grupo central, aí, de um dos temas centrais, não só da economia, a gente, quando fala economia, aqui se pensa em números, não, é da Constituição do Brasil-Nação. E eu passo a palavra, então, agora ao Fred, que vai conduzir os trabalhos, desejando todo sucesso, e as conclusões desse trabalho vão ser consolidadas no final e vão servir de pauta aí para muitas matérias, inclusive do GGN. Fred, a bola é sua. Obrigado, Nassif. Muito obrigado por você e pelo pessoal da GGN, a quem eu já agradeço, e também cumprimento aqui a todo mundo, todos os que estão nos assistindo, que estão participando dessa iniciativa, que, como você muito bem disse, Nassif, é extremamente importante, porque diz respeito a algo que é absolutamente e sem nenhuma dúvida que é essencial, que é a alimentação, né? Não dá para deixar essa questão
de lado, né? Então, nós vamos falar aqui de algo que também, vejam que interessante, né? Vejam que aspecto interessante dessa questão, que isso não faz parte desta campanha eleitoral. A fome, que é uma questão tão interna, tão essencial para a sobrevivência, né? Ela não é tema dessa campanha eleitoral. E quem assiste à campanha há de pensar, bom, mas então esse não é um problema, pois o mais extravagante, o mais estranho de tudo é que este é um problema. E nós, da Rede Democracia e Direitos Humanos, depois eu falo um pouco sobre quem é a Rede Democracia e Direitos Humanos, que tomamos a iniciativa de criar a Mesa da Democracia, e agora contamos com a participação que muito nos honra, né, do Instituto Silvia Lane, que é um instituto de psicólogos importante na história política dos movimentos sociais aqui no Brasil. Nós queremos que esse tema seja tratado. Ele já é tratado pelo governo federal, por exemplo, que tem um plano. Está aqui a representante da Secretaria Extraordinária, né, da Fome, da luta contra a fome, que é a Valéria Buriti. Ela vai falar, mas aqui para nós, e essa fala será super, hiper importante. Mas vejam, voltando, essa questão não faz parte dessa campanha eleitoral, e isso é a coisa mais estranha que se pode imaginar, porque a pesquisa chamada Primeiro Inquérito sobre Alimentação na cidade de São Paulo, da Universidade Federal da ABC e da Universidade Federal de São Paulo, esse inquérito identificou a existência de 1.400.000, eu vou repetir, 1.400.000 pessoas na cidade de São Paulo que não tem dinheiro para comprar o seu alimento, a sua alimentação. Não é uma coisa extraordinária que essa quantidade enorme de pessoas, de munícipes, né, moradores da cidade de São Paulo, exista no dia a dia da vida da cidade e não seja tema da campanha eleitoral. Então, isso que nós estamos questionando, e essa segunda rodada da Mesa da Democracia, tem o objetivo de tirar desse conforto ignorante as pessoas que comem, né, e dizer, olha, não é possível continuar vivendo dessa forma, nessa alienação, vamos dizer, completa, não é? Eu lembro aqui uma frase da Carolina de Jesus, uma autora bem conhecida dos brasileiros, né, que era favelada, e escreveu o primeiro livro dela, Quarto de Despejo, que meu colega Audálio Dantas, jornalista, ajudou a escrever, né, esse livro, e foi um sucesso estrondoso. Ela diz que a fome é uma invenção de quem come. Isso é uma ironia fantástica, né, porque, veja, os que comem, os que comem sempre estão alimentados, bem alimentados. Coube a eles inventar a fome. Por quê? Porque, na verdade, são aqueles que controlam todos os cordões, os canais, que geram essa situação social e política de haver pessoas com fome, né? Então, realmente, nós que comemos, eu me incluo aqui, nós precisamos tratar disso, precisamos entender o que está acontecendo, o que faz com que isso permaneça como algo invisível, né? E algo que é tão visível, tão essencial para todo mundo, permanecer invisível o fato de haver
tanta gente que não tem dinheiro para comprar o seu alimento em São Paulo. Agora, vocês vejam, como outro dado importantíssimo dessa conjuntura, nós temos que um governo, nos 4 anos anteriores, que antecedeu o governo anterior, o primeiro ato dele, depois de assumir, foi um decreto, uma portaria, um decreto, enfim, extinguindo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Desnutrição, e Nutrição, né? CONSEA. E veja que, quando a gente fala de políticas mais à direita, da extrema-direita, essas políticas elas operam no sentido de manter a fome, de manter a população com fome, né? Tanto é que um vereador aqui em São Paulo criou um projeto de lei que me parece estar até continua tramitando, um vereador da direita, do União Brasil, propondo uma multa de R$17 mil para organizações que alimentassem as pessoas que estão com fome. Isso, vocês querem uma coisa mais impactante do que essa, para mostrar como, para a extrema-direita, é importante manter as pessoas com fome? Para elas, de alguma forma, elas exploram essas pessoas, né? Elas necessitam que haja bolsões enormes, que haja quantidades enormes da população faminta na cidade. Então, nós, graças a nosso esforço, todo o nosso trabalho, conseguimos eleger o presidente Lula em 2022. Em 2023, como também uma das primeiras medidas do governo foi reestruturar, né, voltar à existência desse conselho, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição, né? Então, eu queria trazer só mais esse dado e agradecer mais uma vez, assim, dizer para vocês sobre essa invenção, que nós esperamos que os movimentos sociais tomem conta dessa invenção, que eles participem e que eles tomem para si a existência da mesa da democracia. A ideia da mesa é um local onde as pessoas se encontram e possam, de forma tranquila, conversar e buscar consensos para pautas de luta, pautas de ação, né? E uma pauta de ação incomodar, tirar esse conforto, essa comodidade das pessoas que comem e que não se importam com os que têm fome, né? Então, eu estou falando aqui em nome da Rede D, da Associação Engenharia pela Democracia, do Coletivo Digital, do Coletivo Paulo Freire, a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, CNTU, a Frente Interreligiosa D. Paulo Evaristo Armes por Justiça e Paz, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste Brasileiro, IDENE, o Movimento Geração 68, sempre na luta, e o Candeeiro. E também agora, para nossa grande alegria, o Instituto Silvia Lane, que passa a fazer parte também da Rede D. Então, com isso, eu cumprimento todos aqui que estão nos assistindo e passo a palavra, então, para Ana Bock, por favor, do Instituto Silvia Lane. Olá, bom dia. Bom dia, Fred. Com muita satisfação. É um orgulho muito grande estarmos aí associados a esse conjunto de entidades que você cita, estarmos aqui compondo essa mesa com essas pessoas todas, pessoas que comem todos os dias, mas que lutam todos os dias contra a fome. Nós temos muita satisfação de estar aqui compondo, né? Muito bom. Então, vamos começar a nossa conversa, né? Acho que a gente começa, acho não, tenho certeza, a gente começa por ouvir o professor e pesquisador da Unifesp, Daniel Bandoni, né? Ele é do Observatório Alimentar e Nutricional de São Paulo e coordenador do primeiro inventário
da situação alimentar em São Paulo. Eu acho que é muito importante que a gente comece por informações, dados, né, que caracterizam do que vamos falar, né? Porque fome precisa ser desenhada, caracterizada. E o professor Daniel está aí para nos ajudar nessa primeira empreitada. Daniel, a fala é sua, você tem aí seus 15 minutos para apresentar para nós esse conjunto e que possamos ajudar todo mundo que está nos ouvindo, que aqui participa conosco, nessas mais à distância, né? Que essas pessoas possam saber pelo que lutamos e venham conosco. Então, tá aí. Bom dia, Daniel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu agradeço, né? Agradeço em nome de toda a equipe que trabalhou, está trabalhando ainda, né? No inquérito, né? A gente está aqui apresentando os nossos primeiros resultados, né? Everton, se puder colocar a apresentação. Saúdo também aqui os convidados, a nossa audiência, tá? Então, muito obrigado. Aqui destaco, né? Vou destacar alguns resultados, né? Para quem quiser acessar o relatório, tem aqui o QR Code, a gente pode deixar depois na descrição do vídeo também o link para vocês acessarem aí o relatório completo, tá? Então, com todas as informações, né? Então, dá os devidos créditos, né? Nossa equipe que trabalhou nas análises dos resultados, na elaboração do relatório, os nossos parceiros aí de realização e de apoio aqui, né? Vou centrar mais na apresentação para a gente usar bem o nosso tempo. Bom, então, o que a gente precisa saber, né, do método? Então, a gente fez um inquérito de base populacional, e domiciliar, então a gente foi visitar os domicílios, tá? Dividimos a cidade de São Paulo em 8 grandes áreas, tá? Vou mostrar o mapa daqui a pouquinho para vocês verem. Então, é uma amostra probabilística, a ideia é representar a população da cidade de São Paulo, né? Nós visitamos aí 3.300 domicílios no período de maio a julho deste ano, tá? Então, a gente aplicou questionários estruturados, a coleta ela é toda realizada de forma eletrônica, então os pesquisadores eles tinham um aplicativo no próprio smartphone, então ia realizando, tinha o georreferenciamento, então a gente sabia exatamente onde estavam coletando os dados, né? Era feito todo esse controle de qualidade, tá? Então a gente aplicou um questionário de identificação da localização geográfica e do tipo de domicílio, o perfil sociodemográfico de membros da família e do domicílio. Lembro que a entrevista era realizada com o responsável pelo domicílio, tá? Então se indicava quem era responsável do domicílio, que era a pessoa entrevistada. A gente incluiu algumas questões sobre acesso a políticas públicas, apoio social. O nosso principal interesse era a segurança alimentar, então avaliar o nível de segurança e insegurança alimentar na população. Para isso a gente usou a EBIA. A EBIA é um questionário padronizado, né, que é utilizado em todas as grandes pesquisas nacionais, tá? Então, quando a gente vê os dados de segurança alimentar nacional, sempre é a EBIA, e a gente também perguntou sobre alguns hábitos alimentares e segurança hídrica, tá? Então, aqui, só para vocês verem, a gente usou a escala EBIA de 8 perguntas, tá? Que se refere a perguntas sobre os últimos 3 meses, tá? Então, e a resposta é muito simples, sim ou não. Então, basicamente é isso. Que aí os entrevistados respondiam, tá? Para a gente avaliar o nível de segurança alimentar e nutricional. E a EBIA nos permite classificar, então, os domicílios em segurança alimentar, tá? Então, a família tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades. A insegurança alimentar leve, que é a preocupação ou incerteza quanto ao acesso do alimento no futuro, qualidade inadequada dos alimentos, resultantes de estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentos. A insegurança alimentar moderada, que é a redução na quantidade de alimentos e ou ruptura dos padrões alimentares dessas famílias, de alimentação
resultante da falta de alimentos. E, por fim, a insegurança alimentar grave, que a gente pode falar que é a fome, tá? Quando há uma redução quantitativa de alimentos, ruptura no padrões de alimentação resultante da falta de alimentos, né? Então, essas são o que a EBIA nos permite classificar aí, segurança e 3 níveis de insegurança, tá? Aqui foi a divisão das áreas que a gente adotou, tá? Então, cerca aí nessas 8 áreas de 400 domicílios, a 500 foram visitados, tá? Em cada uma das áreas, né? O procedimento era em 2 estágios, né? Então, primeiro a gente sorteava o setor censitário dentro de cada área e depois os domicílios que seriam visitados, tá joia? Então, só para vocês terem uma ideia aí da divisão que a gente adotou, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa divisão aí, se houver dúvidas, tá? No relatório está mais completo. Bom, vamos entrar aqui nos primeiros resultados, né? Acho que já foi aqui destacado, falado, mas o primeiro dado, né? Que é o nível de segurança alimentar na cidade de São Paulo. Então, a gente vê que 1,4 milhões de pessoas hoje vivem em situação de fome, tá? Mais que um pouco mais da metade da população da cidade de São Paulo reside em domicílios que não têm segurança alimentar. Tá? Então, 49,5% está em segurança alimentar, 50,5% em insegurança. Tá? Então, isso dá uma dimensão do tamanho do problema que nós temos na cidade de São Paulo. Tá? Bom, mas vamos saber um pouco mais, então vamos destrinchar um pouco quem são essas pessoas que estão em segurança alimentar, que estão passando fome na cidade de São Paulo, né? Então, primeiro vamos olhar para a nossa divisão, né? Aqui, então, um mapa das 8 áreas que a gente dividiu a cidade, né? Então, a gente vê que proporcionalmente, né, a fome aqui está mais presente sempre nos extremos da cidade, né? Para quem reside em São Paulo conhece muito bem, né, um centro expandido que concentra riqueza e as periferias, principalmente as áreas extremas, em vulnerabilidade, tá? Então a gente vê o Leste 2, o Norte 2, tá? O Leste 2, o Norte 2, a região Sul 2, tá? Com as maiores prevalências de insegurança alimentar e nutricional. Claro que quando a gente olha para os círculos, tá? Que representam um número de pessoas, a gente vê que aí a área denominada de Leste 2 e Sul 2 é que concentra o maior número de pessoas, que são áreas que têm uma população maior, tá? Então, em número absoluto. Mas é a realidade muito conhecida na cidade de São Paulo, de um centro expandido, mais rico, e as periferias, aí, principalmente as bordas extremas da cidade, com maior vulnerabilidade social. Tá? Aqui outro dado muito interessante, né? A gente analisou aí por sexo e raça, cor, tá? Da pessoa responsável pelo domicílio. Então, a gente vê que a fome, ela tem sexo e ela tem cor na cidade de São Paulo, né? Então, quando a gente olha os dados de insegurança alimentar e mesmo fome, as 3 categorias de maior prevalência são mulheres. Mulheres pretas, mulheres pardas e mulheres amarelas. Então, a gente vê que essa questão de cor e sexo é predominante na fome em São Paulo, tá? Aí também a gente dá uma olhada para os domicílios com menores de 5 e 18 anos e, novamente, né, as taxas de insegurança alimentar e de fome maiores nos domicílios que têm crianças, tá? Que têm menores de idade, então sempre é um grande desafio, né, para as famílias aí que têm crianças para esses domicílios, né, a questão da manutenção aí da alimentação. Tá? Também por renda, acho que esse gráfico é bastante conhecido, né, então a segurança alimentar ela vai decrescendo, né, conforme a renda diminui. Então a gente olha, quando olha o recorte de mais de 2 salários mínimos, 82,2% da população está em segurança alimentar, tá? E 2%
passam fome. Quando a gente vai de 1 até 2 salários mínimos, isso já cai bastante, então a fome já alcança 8,3% dos domicílios. Quando a gente entra na faixa de meio salário mínimo até 1, a fome some para 12,2% dos domicílios, e aí nos domicílios com renda menor de 1 salário mínimo, a fome chega aí praticamente a 20% desses domicílios, né? E só 1/3 está em segurança alimentar e nutricional, tá? Mas aqui chama muita atenção esse dado, que mesmo aqueles domicílios com renda per capita entre 1 e 2 salários mínimos já tem um índice aí de 8,3% em segurança grave, ou seja, passando fome, tá? E óbvio que muito desse resultado, ele se expressa pelo alto custo de vida que a gente tem visto nos grandes centros urbanos brasileiros, nas capitais. É um resultado muito similar ao que foi encontrado, por exemplo, no inquérito realizado na cidade do Rio de Janeiro, com a mesma metodologia aqui que a gente utilizou na cidade de São Paulo. Outro dado bastante interessante, né, é o constrangimentos relacionados ao orçamento familiar nos últimos 3 meses, né? Então, a gente vê as famílias que precisaram recorrer a empréstimos ou uso do limite de conta bancária, ou compras parceladas para adquirir alimentos. Então, essa proporção de famílias que precisaram recorrer a expediente sobe conforme a gente vê o aumento da fome. Também aqueles que deixaram de adquirir alimentos para pagar contas, né? Então, bastante chocante. Então, famílias que fazem uma escolha, né, mensal entre pagar suas contas, pagar seu aluguel, ou comprar alimentos, né? E a gente vê como isso aumenta nas famílias com fome, né? 65,5% das famílias em segurança alimentar deixaram de adquirir alimentos, então, para pagar contas. Outro dado que é bastante interessante aqui para a cidade de São Paulo é a questão de deixar de adquirir alimentos para pagar passagem de ônibus, trem, metrô. A gente sabe que esse custo de deslocamento é caro. Se a fome está nessas franjas, nessas bordas da cidade, então esse deslocamento para acessar muitas vezes um trabalho, ele é mais longo e mais custoso. Então a gente vê que também as famílias em situação aí de fome, né, 40,4% deixaram de adquirir alimentos para pagar passagem, e teve dificuldade para comprar gás ou precisou utilizar outros combustíveis para preparar alimentos. A gente novamente olha as famílias em situação de fome, aqui quase metade, então, teve dificuldade. Quer dizer, se ela não consegue nem ter o gás, como preparar o alimento, então isso já mede o grau de insegurança e de fome que essas famílias passam, né? Muitas vezes não tem sequer condições de ter ali o combustível necessário para preparar sua comida, tá? Aí, quando a gente olha para o acesso a programas de transferência de renda ou ações de assistência alimentar, então a gente vê que, né, a maior parte dos beneficiários do Bolsa Família está localizada nas faixas de insegurança moderada e grave, né? Então, de fato, o programa alcança mais famílias, mas a gente ainda tem um contingente grande de famílias em insegurança alimentar grave que não está tendo acesso, né, ao Bolsa ou outros benefícios. Isso é bastante importante, reforça a importância da gente ter uma busca mais ativa dentro da cidade de São Paulo, né, dessas famílias, aí os CRAS, enfim, usar a própria rede de saúde, a própria rede educacional, né, para talvez identificar mais famílias, trazer elas para o CAD único, e aí sim o Bolsa alcançar mais as famílias em segurança alimentar, tá? Então aí a gente vê o Bolsa aí com 33 na segurança moderada, 31 na grave, aí, que tem o benefício do Bolsa, o auxílio, o Vale Gás, né, que é um benefício municipal, então também alcança mais as famílias em segurança, mas também tem aí uma grande população, tá? E aí, olhando para as cozinhas solidárias, também aí alcançando uma parte importante das famílias em segurança alimentar, né? E também o recebimento aí de alimentos ou cesta básica. Seguindo aqui já para a gente ir, então a gente vê também a questão do domicílio, né? Então, quanto à insegurança alimentar, a fome tende a subir, né, conforme a vulnerabilidade. Então, né, ela é menor naqueles que têm domicílio próprio, domicílio alugado, domicílio cedido, e ocupação, a segurança alimentar cai substancialmente, né? Então a gente vai ali
vendo que são populações bastante vulneráveis, tá? A fome e a insegurança alimentar, né? Por fim, né, para ir acabando, aqui meu tempo já está se encerrando, trazer alguns dados sobre frequência semanal de consumo. Então, a gente usou alguns marcadores, tá? De alimentação, alguns alimentos para poder dar uma mapeada, né, como que esses grupos, esses alimentos se relacionam dentro das famílias que têm segurança ou insegurança alimentar e nutricional, né? Então, a gente observa primeiro o arroz e feijão, né? Então, quando a gente olha aquelas famílias que consomem 5 ou mais vezes por semana, então a gente vê que tem uma grande resiliência, tá? Aqui, apesar do consumo desses alimentos caírem, né? Conforme vai diminuindo o nível de segurança alimentar, eles ainda são frequentemente consumidos por essas famílias. Então, parece que arroz, feijão é um grupo de alimentos que as famílias tentam consumir regularmente, né? Então, tentam garantir no prato, tá? Mas quando a gente começa a analisar, por exemplo, carnes, leites, tá? Vocês veem aí que a frequência de consumo, quando a gente olha para 5 ou mais dias na semana, ela vai decaindo conforme cai o nível de segurança alimentar. Então, o que nos parece a mesma coisa, a gente olha para verduras, legumes, para as frutas. Então, essas famílias em insegurança alimentar, ou que passam fome, então, vai decrescendo essa variedade da alimentação, essa capacidade de comer diferentes itens, diferentes grupos de alimentos. Então, se torna uma alimentação muito menos diversificada, mais monótona, tá? E aí, mesmo para aqueles alimentos que a gente chama de marcadores de hábitos não saudáveis, também eles decrescem conforme vai ali aumentando a insegurança alimentar até chegar na fome, tá? Então, essas famílias claramente têm dificuldade aí de alcançar uma alimentação. O único alimento desses marcadores não saudáveis que subiu o consumo, mas muito pequeno, né, 10,6 aí nas famílias em insegurança alimentar, foi o miojo, né, que é um alimento muito barato. Então, isso pode explicar ali que ele acaba sendo alcançado por essas famílias. Tá joia? Passei 1 minutinho aqui do meu tempo, eu queria agradecer o espaço, continuo aqui à disposição para a gente debater, tirar dúvidas, né? Deixo mais uma vez aí o acesso para o nosso relatório completo, para quem quiser ler o conjunto de dados, as nossas interpretações, tem mais tabelas, tem mais gráficos, mapas ali, para quem quiser, e agradeço o espaço aqui da gente estar apresentando o nosso inquérito. Muito obrigado. Bom, então, voltando aqui, muito obrigado, Daniel. Você continua aí, eventualmente você pode ter que voltar a responder alguma questão, tá bom? E eu quero agora dizer o seguinte, todos que nos assistem, seja na transmissão direta da GGN, seja na Rede D, na Rede Democracia, ou seja, nos demais canais que estão participando conosco na retransmissão, dizer que nós que comemos só podemos continuar tranquilos se formos realmente muito insensíveis ao sofrimento alheio. Então, estão aqui conosco 2 pessoas que trabalham muito em cima desse tema, que é a Ana Maria Martins e a Simone Rego. Primeiro, eu vou chamar agora a Ana Maria Martins para, até 7 minutos, fazer a sua exposição. Obrigado, Ana Maria. Por favor, a palavra é com você. Ana Maria. Oi, Everton. Vamos colocar aí no ar a Ana Maria Martins. Então, Everton. Ela caiu da transmissão. Tá bom, então vamos chamar a Simone Rego, então, por favor, depois a gente vê. Oi, Simone. Bom dia.
Primeiro, eu quero agradecer ao convite. É muito importante falar sobre esse tema, um tema que, como você mesmo trouxe, Fred, não foi sequer citado durante a campanha eleitoral e do qual nós convivemos diariamente aqui no extremo leste da cidade de Tiradentes. Então, quando eu olhei para este inquérito, eu não consegui enxergar parte, né, dessas amostras, enfim, dessa pesquisa, sem olhar a insegurança alimentar moderada e grave, porque este é o público que nós atendemos diariamente aqui na cidade de Tiradentes, na nossa cozinha solidária, hoje Rede Cozinha Escola, né? Então, que é uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, e que nós começamos esse trabalho no combate à fome durante a pandemia, quando nós não tínhamos aqui na cidade de Tiradentes nenhuma rede de apoio, nenhuma rede de solidariedade fazendo este trabalho. Então, a Carolinas surge por conta da Carolina Maria de Jesus, né, que nos inspirou, porque começamos a ler este livro na favela para as mulheres durante o incêndio, e fomos percebendo que a fome que a Carolina de Jesus já denunciava em seu livro, ela permanece, é contundente aqui na periferia da cidade de Tiradentes, como em todas as periferias, eu creio, de São Paulo, como está mostrando e apontando esse gráfico. Um dado que eu queria chamar a atenção dentro da nossa prática, do nosso trabalho aqui, é que, por exemplo, onde nós estamos inseridas, dentro de uma das favelas da cidade de Tiradentes, onde as pessoas ainda moram em barracos de madeirite, onde não há saneamento básico, não há agente comunitário de saúde, ausência de políticas públicas. Então, nós estamos dentro deste grupo, dentro deste lugar, de um bolsão, né, de pobreza, e nós entregamos aqui, todos os dias, 500 marmitas orgânicas, né? Ou seja, nós entregamos marmitas agroecológicas. Então, durante a semana, de segunda a sábado, são 3.000 marmitas, e desde que nós implementamos a Rede Cozinha Escola, até hoje, nós já entregamos mais de 100.000 marmitas orgânicas. Fora a questão das marmitas, nós temos a questão de pessoas que nos procuram solicitando, inclusive, visita aos seus barracos, para que a gente possa ver, né, constatar a realidade dela, quando elas nos dizem assim: professora, eu não tenho o que comer hoje, eu preciso de uma cesta básica. Essas pessoas, essas mulheres, em sua grande maioria, então, digamos que aqui, a gente não fez um levantamento, mas pela nossa prática, 80% aqui são mulheres que trabalham. Então, nós temos na nossa fila diária uma quantidade enorme de idosos, pessoas que, inclusive, são analfabetas, que não têm conhecimento dos seus direitos, com benefícios bloqueados, com muitas dificuldades de comunicação com o CRAS, com os serviços públicos, devido à sua burocracia. Nós temos gestantes, temos a população de rua, pessoas trans, e este público que nós atendemos aqui é um público que não consegue acessar os serviços públicos. Então, eles estão, como a gente fala aqui, né, nesse limbo, em que as políticas públicas chegam muito pouco até elas não conseguem ser reinseridas, e aí vem a questão da fome, né, da insegurança alimentar. Então, nós estamos aqui todos os dias fazendo esse trabalho de encaminhamento, né, dessas famílias. Então, quando elas chegam até nós com queixas de que elas só comem a comida que tem aqui e elas não têm a segurança de que à noite terão, a gente faz esses encaminhamentos para o CRAS, para os serviços, porém elas retornam, porque elas dizem que têm dificuldade de conseguir uma cesta básica. Então, a gente vê a crise que a gente está, né? Porque não é só o combate à fome, né? Para além disso, a gente tem as questões relacionadas à ausência de
por exemplo, de saneamento básico para as nossas crianças, né? Então, o que nós observamos desde quando nós começamos a atender essas crianças aqui diariamente, não só com a alimentação, mas com as atividades educacionais e culturais no contraturno, nós conseguimos observar uma melhora, né, uma melhoria nessas crianças no que diz respeito à aprendizagem, né? Elas estão menos irritadas, menos ansiosas, porém, nós não temos uma parceria, por exemplo, né, com um posto de saúde ou com serviços públicos que pudessem referendar aquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a gente faz o combate à insegurança alimentar aqui, a gente precisaria também de suporte para que a gente consiga minimamente apontar políticas públicas importantes e necessárias para essas pessoas. Uma outra questão que eu gostaria de levantar, quando no inquérito ele fala sobre as pessoas que recebem transferências de renda. Aqui, né, onde nós estamos inseridas, na favela Souza Ramos, 80% das famílias são beneficiárias de algum tipo de transferência de renda, seja auxílio gás, seja auxílio emergencial, Bolsa Família. Porém, algo que nós percebemos aqui, que é muito sério, é que essas famílias elas não conseguiram sair, né, da pobreza, mesmo recebendo esses auxílios. E aí, quando eu faço esse trabalho, que eu estou aqui há 4 anos, essas famílias já estão aqui há pelo menos 10 anos, 15 anos nessa favela. Elas estão aqui, residindo aqui, nós já temos a 3ª geração de famílias residindo no mesmo lugar, na mesma favela, sem acesso à moradia, sem saneamento básico, sem acesso a agentes comunitários de saúde. Então, nós percebemos que a transferência de renda somente, ela não é suficiente para o que a gente precisa. Nós precisamos de encaminhar essas pessoas para serem inseridas. Uma outra coisa muito importante que a gente percebeu aqui é que transfere-se toda a responsabilidade dessa transferência de renda para a criança. Ela é obrigada a ir para a escola, porque senão a mãe não recebe o Bolsa Família. Porém, esta mãe ou este adulto que fica responsável por esta criança, ele se exime de toda a responsabilidade de ser inserido num programa para geração de renda, né? Então, aqui na Cozinha Escola, na nossa Cozinha Solidária, todas as mulheres que atendem hoje este público, que estão inseridas na Cozinha Escola, elas são da própria favela. São mulheres que chegaram até o projeto por conta da questão da fome, da insegurança alimentar, elas não tinham o que entregar para os seus filhos, e nós começamos a fazer esse trabalho de geração de renda, de reaproveitamento de alimentos, e daí surge Carolinas, a partir, inclusive, da leitura do livro com elas, e hoje elas compreendem a importância, né, da alimentação saudável, fazemos essa formação toda. Porém, eu queria deixar isso muito pontuado aqui, né, que a transferência de renda hoje, ela não significa uma mudança de vida para essas mulheres e para essas pessoas, né? Então, eu coloquei algumas fotos das quais nós temos aqui do nosso arquivo e que nós atendemos todos os dias, porque essa fila ela só aumenta, né? Se nós tivermos 600 marmitas, nós entregamos 600 marmitas. Após a entrega das marmitas, nós ainda oferecemos 100 marmitas para outras favelas do entorno que não conseguem acessar aqui, não conseguem chegar aqui. Então, a gente consegue também entregar mais 100 marmitas. Após o almoço, após a entrega dessas marmitas e a oferta também no próprio refeitório, as pessoas aguardam o almoço dos funcionários, a gente baixa as portas para almoçar e eles ficam aguardando, como eles dizem, o repeteco, porque eles chegam para nós e nos dizem: professora, a gente não tem o que comer hoje à noite. Então, a gente leva. Então, são famílias numerosas, em média, uma mãe com 5, 6 crianças, então nós entregamos 6 marmitas por família, de acordo com o número de pessoas que residem.
Então, a gente percebe que esses dados que vocês trouxeram, eles se concretizam aqui no nosso trabalho. E é impossível, né, a gente naturalizar a fome, não dá para a gente naturalizar. Eu não consigo sair daqui nem um dia sem me emocionar. Eu não consigo sair daqui nem um dia sem olhar para a fila e para a quantidade de pessoas que me aguardam, às vezes na saída, às vezes nas visitas que eu faço, como se eu pudesse resolver as questões que são estruturais, né? Mas nós que estamos aqui na ponta, que ouvimos, que fazemos a escuta ativa, que andamos, que caminhamos, que cobramos do poder público, o mínimo que essas pessoas precisam para sobreviver, não é nem para viver, é para sobreviver. As crianças precisam do mínimo para sobreviver, elas não têm acesso a saneamento básico. Então, eu acredito que este inquérito ele deve ser algo muito importante para que a gente possa agudizar essa luta e apontar políticas públicas não só para a questão da insegurança alimentar, mas para a questão também do que nós precisamos de fazer nesse entorno, dignidade, moradia, saneamento básico, educação e tudo que essas pessoas aqui precisam, que estão sendo há anos marginalizadas, como disse a própria Carolina de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todas as mulheres que compõem a Academia Carolinas, mulheres pretas, faveladas, agradeço as pessoas que apoiam esse projeto, ao MST, que nos apoia também, e que nós continuamos nessa luta. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. A gente participa com você dessa emoção, não é? Porque é realmente uma coisa... Eu fico imaginando, quando você falar, eu chegando, aquelas pessoas esperando, né? E se você não consegue atender, como é que faz, né? Você sabe que essa pessoa vai continuar sentindo fome, né? E realmente não dá para não se emocionar, né? Assim, realmente não dá. É isso que a gente fala quando assiste a propaganda eleitoral, né? E a gente fala, puxa vida, o que acontece? Eu fiz uma frase, falei, esse prefeito acha que as pessoas comem asfalto, concreto, tijolo, areia, cal? Não, isso não adianta fazer 8.000 e tantas obras e ter mais de 1 milhão de pessoas nessa situação que você relata aqui, né? Enfim, é isso que a gente precisa cuidar. Agora, eu quero chamar a Ana Maria. Ana Maria, você está aí, né? Quero chamar você, então, porque você tem uma experiência de longa data, né, Ana Maria? Você é a nossa decana nessa luta. Vamos lá. Tua fala agora, Ana Maria. Caiu de novo. Ana Maria não está aí? Tá bom. Então, depois da Simone, nós vamos chamar a Vera Helena, que é do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Vera, e que é também vice-presidente do Sindicato dos Nutricionistas, está aí uma categoria profissional, uma gente importantíssima ligada a essa questão. Muito bem-vinda, Vera, você tem a palavra. Abre o som, por favor, Vera. Isso, vamos em frente. Eu consegui abrir. Ele estava com algum probleminha. Gente, bom dia a todos e todas. É muito bom estar com vocês aqui nesse momento, para a gente discutir, né, essa questão que é tão premente e é tão séria na nossa cidade, e que é, né, vamos dizer assim, o objetivo, né, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é construir, junto com
o poder público, com as organizações da sociedade civil que compõem, né, que constroem o Conselho, políticas públicas de enfrentamento dessa questão, né, políticas públicas de várias dimensões, né, sejam emergenciais, assistenciais, e principalmente as políticas públicas estruturantes, né. Então, acho que é importante a gente lembrar, né, como o próprio Fred colocou, que nós temos um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, né, como temos o SUAS, como temos o SUS, que precisam se conversar, né, para que essas políticas possam acontecer de forma efetiva e chegar onde precisam, né, e a gente não ter esses vazios, como a Simone coloca aqui, né, a gente se conhece já, né, desde a época da pandemia. Simone é uma lutadora lá no território, e a gente vem né, discutindo, vem procurando trazer também essas questões que os movimentos trazem para a gente, né, principalmente durante as conferências que acontecem a cada 4 anos, e isso ficou bastante evidente na última conferência, né? A gente traz todas essas questões para a revisão e a construção, né, das políticas públicas. Então, acho que é importante a gente apontar que, desde 2016, quando a gente construiu o nosso primeiro plano municipal de segurança alimentar e nutricional aqui em São Paulo, né, depois que a gente fez a adesão ao Sistema Nacional, né, em 2013, sendo que a Lei Orgânica Nacional já existia desde 2006, né, e a nossa, então, do município é de 2013. Ficou muito clara a falta de dados, né, que pudessem nos direcionar na construção do plano, né. Isso está, inclusive, colocado, né, no próprio preâmbulo do plano, e vem sendo um desafio para o Conselho, de alguma maneira, trazer isso para dentro, né, da conversa e da discussão com as várias secretarias que compõem o Conselho, já que ele é composto por 1/3 de representantes do poder público e 2/3 da sociedade civil, né? Nós temos 14 secretarias, né, compondo o Conselho. Então, nós temos no total, né, 28 representantes do poder público, entre titulares e suplentes, e 56 da sociedade civil, né, diferentes organizações espalhadas na cidade inteira, e que buscam representar a diversidade né, dos movimentos e dos segmentos da nossa sociedade. Então, assim, desde essa época, o Conselho vem buscando incluir, né, dentro das políticas, a questão do monitoramento. Uma das diretrizes, inclusive, da política municipal, né, construída por nós nessa época, e do plano municipal, é justamente o monitoramento das políticas públicas, e já estava previsto lá, né, a implantação de um observatório de segurança alimentar e nutricional, né, que a gente só conseguiu efetivar em 2023, pela mobilização, pelo compromisso mesmo dos conselheiros e conselheiras, né, e aqui a gente destaca, né, a participação de um dos pesquisadores, que é o José Raimundo Ribeiro Júnior, né, que na época que a gente conseguiu finalmente implementar o observatório, desenvolvia suas atividades na Universidade Federal, né, de São Paulo, e por isso nós conseguimos, junto ao parlamento, e isso é muito importante, essa articulação, né, com o parlamento, é necessário que a gente leve como conselho, né, essas questões
e busque sensibilizar o parlamento, e a gente conseguiu, né, e por meio dessa articulação, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, né, que foi construída a partir do envolvimento, né, da Universidade Federal de São Paulo, por meio da sua fundação, para que o projeto pudesse ser aprovado e executado, né? Então, ele é executado com dinheiro né, público, por universidades públicas, então a Unifesp e a Universidade Federal do ABC, porque agora o nosso conselheiro, né, da Associação de Geógrafos do Brasil, que é o José Raimundo, faz parte, né, do quadro da Universidade Federal do ABC. Então, eu acho que a gente tem que lembrar sempre, né, do papel de conselheiros e conselheiras nesse sentido, né, que buscam essa, vamos dizer assim, a gente cumprir, né, o nosso papel, e finalmente a gente tem os dados que podem, que realmente nesse momento mostram, né, a realidade das várias regiões da cidade, que esta também é uma conquista, não é, Daniel? Nesse tipo de pesquisa, porque a gente sempre tem as pesquisas que trazem os dados somente do município, né, e aí a gente não consegue ter, né, a realidade dos vários territórios. Então, é uma conquista também da Unifesp e da UFBC nesse sentido, e também de quem fez, né, da organização que realizou a pesquisa. Então, a partir disso, a gente consegue, como conselho, cumprir um dos nossos papéis, que é fazer a avaliação das políticas públicas, fazer essa devolutiva, né, para o Estado, e a gente assim municiar, né, os conselheiros e conselheiras e o poder público na construção do plano de que foque, né, e que veja todas essas questões. Infelizmente, muitas vezes isso é entendido, né, pelo poder público como, vamos dizer assim, uma certa vamos dizer, como se a gente estivesse questionando, né, as políticas, mas esse é o nosso papel, né, a gente está sempre apontando o que precisa ser feito para que a gente mude o cenário, né, de fome e de insegurança alimentar na nossa cidade, né. Então, esse é o papel do Conselho, e o Observatório, hoje, ele faz essa mobilização. A gente está também, nesse momento, né, no caminho com uma outra proposta porque é isso, a gente tem que ir avançando justamente para poder mudar, né, e melhorar a forma das políticas públicas, né, levarem aquilo que é o papel, né, do Estado, né, que é dar acesso à população de forma equitativa, né, aos bens e serviços que ela dispõe para a sociedade como um todo, né. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, e aqui acho que esse é o meu papel, né, a importância das instâncias de participação e controle social, né, todos os desafios que a gente enfrenta para que a gente possa, de alguma maneira, né, construir políticas públicas efetivas, né, e que deem conta de fazer a mudança dessa realidade, e para isso o monitoramento periódico é fundamental, e por isso que a gente está agora, né, nesse momento, aqui em São Paulo, também fazendo toda vamos dizer assim, não deixa de ser uma pesquisa, onde a gente vai levantar todos os sistemas de produção de dados que a gente tem no município, e apontar para
o poder público, formas, né, de articular esses dados, disponibilizar esses dados. O que é o mais importante quando a gente fala, né, nesse acesso à informação? É que as pessoas, como diz a própria Simone, elas se apropriem dessa situação e a gente possa construir juntos, né, estratégias e políticas públicas que mudem essa situação, né? E a Simone há de concordar comigo que não é a oferta da marmita, né, que vai mudar essa situação, né? É um conjunto de políticas que garanta trabalho decente, né, acesso à renda adequada, né, produção de alimentos, né, então o fortalecimento, né, de um outro modelo de produção, né, no país, no estado e na cidade. Acho que é importante a gente lembrar que 25% do território de São Paulo é zona rural, né? Nós temos mais de 500 produtores aqui no município, sejam da zona rural, sejam na região urbana e periurbana, né? Então, a gente tem programas que já estão mapeando isso. Então, a atuação dos conselhos, seja do Comusan, seja do Conselho de Desenvolvimento Rural, é fundamental para que a gente possa articular, né, e fortalecer a questão da produção, a questão da construção de espaços de trabalho, né, com base na economia solidária. Enquanto a gente focar num empreendedorismo, né, individual, né, a gente não vai conseguir mudar essa forma de inserção, né, no trabalho que a gente tem nas nossas cidades, né? A gente precisa criar uma outra forma, né? E só essa forma é que vai poder garantir o acesso à alimentação adequada para a sociedade como um todo, né? Então, acho que é isso que a gente, como conselho, vem tentando construir. Nós vamos continuar nesse projeto, né? E a gente conta, né, com os movimentos para levar a informação, para construir, né, essas estratégias nos vários territórios. Muito obrigada. Obrigada, Muito, pessoal. muito importante, muito bom, Vera, agradecemos enormemente. Eu quero reforçar aí a possibilidade de enviar propostas, né, e questões pelas redes sociais, os canais que estão retransmitindo essa rodada da Mesa da Democracia, Fome e Desnutrição em São Paulo, né? E essa cidade tão rica e com tanta fome, né? Quero aproveitar para agradecer a TVT, que é também uma parceira que nos retransmite, e dizer que essa mesa é um alerta. Essa mesa é um grito, é um destaque num momento tão importante eleitoral, né, para que a gente possa dizer aos nossos candidatos a importância que esse tema tem e deve ter para todos eles, né? Essa mesa tem sido acompanhada, de alguma maneira, pelo Boulos e pela Marta, né, que nos ouvem, nos acompanham e que têm se sensibilizado com o alerta que temos feito. Então, vamos lá. Vou fazer a tentativa de chamar novamente a Ana Maria Martins, né, que é importante participante aqui da nossa atividade, porque ela vem do Fórum Social da Zona Leste, precursora do movimento contra a caristia, ainda nos tempos da ditadura. Ana Maria, está aí você? Sim. Então, ligue a sua câmera e apareça para nós, para você poder fazer o seu depoimento. Você tem 7 minutos. Alô? Nós não estamos te vendo, nós estamos te ouvindo. Se for muito difícil que você apareça, nós faremos, então, ao estilo podcast, nós vamos te ouvir. Vai lá, Ana Maria, quem sabe você nos fala e a gente te ouve com atenção. Será que ela caiu de novo, Everton?
Ela está aqui, mas ela já está com dificuldade lá técnica. Né? Então, vamos lá. A gente vai indo. Uma hora, Ana Maria, a gente consegue. Na próxima vez que a gente ouvir, a gente pode manter só o áudio, né? Para não ter problema, porque ela deve ter dificuldade das duas, do áudio com o vídeo, né? Então, nós vamos lá. Nós vamos chamar, então, o João Pedro Magro, que vem pelo Instituto Fome Zero, né? Esse é o instituto cujo manifesto, né, datado de 16 de outubro de 2020, deve ser lido com atenção por todos, né? E lembrando, aproveitando para lembrar que o dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, né? Consta no calendário como data importante das Nações Unidas. João Pedro, agradecemos tua participação, sua presença, sua aceitação ao nosso convite, e vamos lá, teus 7 minutos. Bom dia, Ana Bock, muito obrigado. Prazer, meu nome é João Pedro Magro, sou pesquisador do Instituto Fome Zero e pós-graduando na Unicamp. Bom, eu vim falar um pouco sobre a dinâmica recente da fome, principalmente a nível nacional e depois chegar na cidade de São Paulo. A redução da fome e da insegurança alimentar que a gente observou agora entre 2022 e 2023 foi muito parecida com a redução que a gente observou entre 2003 e 2013. Em 2013 a gente tinha 77% da população em segurança alimentar e agora, no Brasil, em 2023, a gente tem 72,4%. O que isso demonstra? Isso demonstra uma expertise na execução de políticas públicas e, além disso, uma estrutura já estabelecida do combate à fome e à pobreza no Brasil, não é mesmo? Mesmo inclusive com a dissolução em 2018 do CONSER, como já foi colocado aqui. Mas, além disso, isso demonstra uma questão que é básica e muito cara para essa mesa, que é justamente a vontade política da garantia do direito humano à alimentação. A manutenção dos gastos sociais, que foi negociada através da PEC da transição, e a manutenção da transferência de renda, são 2 pontos centrais nisso. E, claro, a ampliação em outros projetos, por exemplo, como o PAA. Então, essa relação com a democracia entre, anteriormente, até 2022, de um uso eleitoreiro desses recursos, para reafirmar, a partir de 2023, o compromisso com o combate à fome, o gasto em seguridade social. Então, esse é um primeiro ponto e uma primeira dinâmica que é interessante a gente levar em consideração quando a gente estiver olhando para esses dados, tanto nacionais como da região de São Paulo. Além disso, entretanto, a gente tem uma fome recente que, de novo, a gente esbarra em 4% da população em insegurança alimentar grave, tanto em 2013 quanto em 2023. Entretanto, agora a gente tem um novo fenômeno, a expansão do número de domicílios em insegurança alimentar no estado de São Paulo. E a gente capta isso entre o ano de 2018 e 2023. Onde que estão esses novos domicílios? E não só esses novos domicílios, mas onde estão esses domicílios que talvez já estivessem em insegurança alimentar nutricional desde 2018? No Brasil como um todo, cerca de 85% da população em insegurança alimentar nutricional está nas regiões rurais, urbanas do país, não é mesmo? Em São Paulo, entretanto, você tem 96,5% dessa população nas regiões urbanas, ou seja, menos de 4% está nas regiões rurais no estado. Então, a imensa maioria está no meio urbano. A título de comparação, a região norte, por exemplo, tem 22%, quase um quarto dessa população em insegurança alimentar nutricional no meio rural. Ou seja, a insegurança alimentar, em sua grande maioria, está nas regiões urbanas, onde, em tese, teriam mais fácil acesso aos dispositivos e políticas públicas. Ou seja, nós temos, como já foi dito aqui, e eu estou trazendo também uma perspectiva nacional, nós temos um Brasil que está inacessível, que não é acessado pelo Estado brasileiro, bem perto de nós. Bom, e qual que é a importância do inquérito nessa identificação desse país, desse Brasil, principalmente na cidade de São Paulo? Qual que é a importância desse inquérito para a gente, principalmente para a gente que estuda a questão da insegurança alimentar e nutricional e o que quer combater ela? Ela mostra exatamente esse fenômeno, né? Ela coloca em evidência quais são as condicionantes e a dinâmica da insegurança alimentar
e nutricional na maior região metropolitana do Brasil, né? A gente tem mais de 50%, isso chega a dar 5,8 milhões de pessoas na cidade de São Paulo em insegurança alimentar e nutricional. E ela traz, dentro desses condicionantes, informações valiosíssimas, como trabalho e ocupação remunerada, mostrando o quão deletério é para a segurança alimentar e nutricional os trabalhos precarizados. Ele traz, por exemplo, a dinâmica de renda e decisão de dispêndio dentro dos domicílios, e como, por exemplo, o pagamento de aluguéis ou financiamentos acaba comprimindo a renda, principalmente nos domicílios de insegurança alimentar e nutricional. Além disso, ele mostra o tipo de moradia, a forma de ocupação. 72% dos domicílios se encontram na periferia de São Paulo, né, desses domicílios de insegurança alimentar e nutricional, o que é muito expressivo. Além, né, claro, do acesso a políticas públicas e dispositivos sociais. Então, todas essas informações nesse nível regional, principalmente para a região, para a cidade de São Paulo, são inéditos e são uma grande conquista no combate à fome. Entretanto, já levando para a conclusão, o que é interessante a gente levar em consideração desse inquérito, e não só desse inquérito, mas do debate democrático do direito humano à alimentação. O debate político e público sobre insegurança alimentar e nutricional tem que ser dado em todos os níveis, e não somente sobre a fome, mas também sobre a qualidade alimentar, a capacidade de acesso a uma dieta socialmente aceita e nutricionalmente de qualidade, né? No Brasil, agora, ele lida com uma fome, digamos, estrutural, principalmente nas regiões urbanas. E para acabar com ela, a gente precisa entender como que se dá o seu funcionamento, e o inquérito traz essa informação. Além disso, a vontade política e o alinhamento entre as esferas federal, estadual e municipal são essenciais para o direito humano da garantia à alimentação, tanto pela sua convergência entre as legislações, quanto entre políticas públicas. Além, né, dos sistemas que já estão ali instalados, como o SUAS e o próprio CISAM. A forma de chegarmos nesse Brasil inacessível, agora, em grande parte, que está localizado nas metrópoles, como eu já trouxe, é através da execução dessas políticas públicas que são apoiadas pela federação, mas se dão principalmente no nível municipal, de forma integrada aos mecanismos e dispositivos sociais já instalados, principalmente cozinhas solidárias e comunitárias. Essas, eu acredito que são duas importantes pontas de lança no avanço do CISAM nas regiões e micro-regiões urbanas do município de São Paulo. Então, assim, a cidade, e não só a cidade, como o estado de São Paulo, mostram exatamente esse Brasil ainda não acessado. A região economicamente mais rica do Brasil é incapaz de oferecer trabalhos dignos, com estabilidade de rendimento, e, além disso, não consegue acessar a população carente, e, por isso, tem observado um aumento da fome na sua região. Era basicamente esse o comentário que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, João Pedro, pelas importantes informações. Quero dizer o seguinte, há um outro problema ligado à questão da desnutrição, que é a questão dos alimentos ultraprocessados, né, e o excesso de peso das pessoas por se alimentar com muito refrigerante, muito alimento de péssima qualidade. Está havendo uma disputa no Congresso Nacional nesse momento, porque as empresas fabricantes desses ultraprocessados estão querendo, com a reforma que houve agora, da reforma do imposto, fiscal. Reforma fiscal, eles estão querendo interferir para atrapalhar a tentativa de taxar os alimentos ultraprocessados. Veja só, como o lobby dos grandes fabricantes, produtores desses alimentos ultraprocessados, né, que são a causa principal do sobrepeso de parte significativa da população brasileira, que é uma outra face da má alimentação, da desnutrição, enfim, estão, neste momento, fazendo um lobby pesadíssimo
para interferir e piorar a qualidade da reforma fiscal em andamento. Fiquem atentos a isso e vamos interferir também. Vamos ver se, numa das próximas rodadas da Mesa da Democracia, nós articulamos uma manifestação em peso voltada para esses congressistas que querem piorar a qualidade da alimentação, além do que ela já é ruim, tá certo? Para a população. Bom, eu vou chamar, então, agora a Ana Maria, que eu disse aqui, nossa decana, né? A pessoa que tem mais longa participação entre nós aqui nas lutas, primeiro contra a carestia, mas está aí na luta até hoje, é um exemplo para todos nós. Ana Maria, a palavra está com você. Everton, a gente consegue colocar a Ana Maria agora com voz e vídeo na tela? Não, ela caiu novamente. Bom, então eu vou chamar a Jade Percassi, do MST. Tinha alguma coisa para dizer sobre o MST aqui, mas a Jade é bem capaz de falar tudo o que é necessário sobre o MST, não é, Jade? Então, a palavra está com você por 7 minutos. Se você puder resumir um pouco mais, a gente agradece, porque nosso tempo já estourou, mas nós traremos todos os que estão inscritos aqui para a fala. Obrigado, Jade. Obrigada, Fred. Bom dia, me ouvem? Sim. Bom, a parte boa e a parte ruim de quem fica por último, né, é de que grande parte dos comentários, argumentos foram de alguma maneira apresentados, então a gente não vai ser repetitivo. Acho que a grande contribuição que talvez a gente possa dar para essa conversa tem a ver com conectar essas pontas, né, com pensar de fato na necessidade de a gente ter um projeto de sociedade e de ter um projeto que englobe as diferentes políticas públicas, pensando no combate à fome com seriedade, né, com consequência, com a intencionalidade de uma mudança estrutural real na vida das pessoas que estão tendo esse direito negado, né. E isso tem a ver diretamente, acho que me apoio de alguma maneira nas últimas palavras aqui do João, agradeço por isso, de pensar, né, que a gente não está, enfim, pensando em estruturar políticas que vão precisar fazer o combate à fome para sempre, né? A gente está pensando em enfrentar um problema estrutural e para isso a gente precisa enfrentar certas feridas, eu diria, né? Do lugar onde eu falo, só para quem nos assiste e às vezes pode não ter uma dimensão, a gente está aqui hoje, né, discutindo a partir da socialização dos dados, uma avaliação parcial do inquérito da cidade de São Paulo, mas o movimento Sem Terra está presente nacionalmente, né, em 23 estados no Distrito Federal. Esse ano completou 40 anos de existência, então é uma caminhada no sentido de, através da luta pela terra e da luta pela reforma agrária, constituir uma força na produção de alimentos, né, que é a forma correta de cumprir com a função social da terra em nosso país. Então, não é de hoje, é de bastante tempo que a gente vem com essa consigna, né, com essa palavra de ordem, de que a reforma agrária é uma luta de todos, e não apenas porque ela é um direito, né, porque diz respeito à desconcentração da terra e dos recursos naturais e a democratização do acesso a isso, mas por conta mesmo da gente entender que a produção de alimentos, ela já era e continua sendo uma atribuição, uma tarefa dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, do cooperativismo, né, é um dado que vai e volta, mas a gente sabe que em torno de 70% dos alimentos que estão na mesa do trabalhador, da trabalhadora, de quem consegue acessar os alimentos, vem dessa agricultura familiar. E que, no entanto, em que pese a gente ter boas notícias, né, e eu acho que a companheira que vem pelo governo federal vai poder entrar mais nisso, a gente tenha boas notícias nesse sentido de apoiar, de subsidiar, né, uma política de abastecimento que pensa na produção de alimentos, que pensa no apoio às cadeias produtivas dos pequenos agricultores e dessa logística para fazer com que esse alimento saudável esteja disponível da cidade, isso
não é suficiente, essas pontas precisam estar conectadas. Então, para dizer da nossa atuação aqui na cidade de São Paulo, tem o antes e o depois da pandemia, né? A gente vinha numa toada, MST do Estado de São Paulo, e aqui, principalmente na Grande São Paulo, com algumas entradas através de um espaço de comercialização, que é o Armazém do Campo, em que a gente consegue reunir uma diversidade de produtos e alimentos, né? Alimentos in natura e minimamente processados de todo o Brasil e principalmente da nossa região sudeste, e também através de um trabalho, esse que a Vera acho que mencionou, de ir pulverizando e capilarizando isso, né, nesse pequeno país que é a cidade de São Paulo, através da nossa cooperativa Terra e Liberdade, de fazer chegar cestas diretamente das famílias produtoras aqui do entorno da Grande São Paulo e das regiões mais próximas, em grupos de consumo responsável, em grupos de consumo militante, fazendo desse processo, né, de aquisição de alimentos agroecológicos, orgânicos, a um preço justo, também um processo de conscientização, também um processo de educação popular em alguma medida. Mas a pandemia foi esse tsunami nas nossas vidas todas, né, e fez essa conexão. A Simone, da Cozinha Escola Carolina, já mencionou aqui, nós aqui no estado de São Paulo e em outros estados tivemos uma conexão muito forte, o estabelecimento de uma parceria muito importante de trazer tudo o que foi possível, né, de doações de alimentos para as cozinhas, para as iniciativas populares de combate à fome como um todo, em especial as cozinhas solidárias, as do MTST, as que foram sendo fomentadas pelo Brasil Popular, as de base territorial, com as lideranças comunitárias, né, que hoje conformam em alguma medida uma rede. E, por fim, em termos de proposta, nós temos também um piloto, que é o Sacolão Popular, retomando a ideia, né, da nossa querida eterna prefeita Luísa Erundina, de ter espaços de comercialização de alimentos saudáveis, sem veneno, agroecológicos e fruto da cooperação entre as famílias assentadas da reforma agrária em diversos pontos da cidade. Né? Isso, evidentemente, demanda subsídio e posicionamento político, e, portanto, com o governo que está hoje presente ou ausente, eu diria, né, na cidade de São Paulo, isso não é possível, mas quiçá a gente tenha mais força e mais condições numa próxima gestão de implementar esse projeto. Hoje o piloto que é o Sacolão Popular Irmão Pedro Bittencourt, fica na Moca, Belenzinho, é uma parceria com o padre Júlio Lancelotti, que também foi uma das grandes nomes aí de enfrentamento, né, não só durante a pandemia, mas de lá para cá, principalmente, que eu acho que é um dado importante, para além do que o João traz, né, da concentração nos polos urbanos. No caso de São Paulo, tem um dado muito alarmante, que é o aumento exponencial da população em situação de rua, né. Enfim, os dados oficiais vão dizer aí 50, 60 mil, mas as organizações sérias que trabalham com isso estão falando de 80 mil pessoas em situação de rua. Quer dizer, na cidade mais rica do país, que está da América do Sul, isso não é aceitável, né? Então, de todas as formas possíveis, né? Seja fazendo um processo de educação popular sobre de onde vem a nossa comida e a importância dessa escolha, né? Para a nossa saúde, para que esse direito seja plenamente exercido, o da alimentação saudável, seja através do fornecimento de alimentos, seja através do acesso, através dessas políticas públicas, né, que vêm sendo reconstruídas na reconstrução do nosso país. A gente espera compor esse sistema de abastecimento da alimentação de quem precisa, porque, como diziam todos os atos de ontem, no Dia Mundial da Alimentação Saudável, quem tem fome tem pressa. Isso, Ana, obrigada. Seu áudio, Ana. Ana, precisa ligar seu áudio.
Desculpa, não, não me lembro de ter desligado. Então, desculpa, queria agradecer, falar para a Jade que é sempre muito bom a gente ouvir as experiências, as lutas do MST, né? E vamos chamar, então, para que a gente possa ir amarrando e finalizando a fala dos nossos convidados, nós vamos chamar a Valéria Buriti, que é a titular da Secretaria de Combate, a Secretaria Nacional Extraordinária, né, de Combate à Fome, para que ela possa trazer essa fala federal. Né? Seja muito bem-vinda, Valéria, né? E é com você, seus 7 minutos. Muito obrigada, Ana. Queria muito agradecer o convite, parabenizar a iniciativa. É sempre importante a gente estar tratando desse tema, um tema que é tão crucial aqui para o nosso governo, né, especialmente para o nosso presidente. Então, eu queria, antes de falar um pouco do que o governo está fazendo em relação ao combate à fome, e depois comentar um pouco a pesquisa. Vou estar atenta aqui aos meus 7 minutos, já coloquei um cronômetro para mim também. Primeiro, quando a gente assume o governo, assume com um número de 33 milhões de pessoas passando fome, assim como houve retrocesso de políticas públicas, também houve retrocesso na informação, no monitoramento sobre a situação de insegurança alimentar. Os números que a gente tinha vinham da sociedade civil, a rede de pesquisadores em soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, a gente tinha esse número e já tinha também a informação do maior número de pessoas passando fome nas cidades, em termos absolutos, né? Os índices são mais graves no rural, mas eram em números absolutos maiores nas cidades, um contexto de crise climática, aumento das desigualdades de classe, raça, gênero, entre as regiões, também um contexto de problemas de diferentes formas de má nutrição, como sobrepeso, obesidade, às vezes atingindo mesmo os mesmos corpos que passam fome, né? Então, o governo se reúne, retoma, como já foi dito aqui por algumas pessoas, os componentes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, retoma o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e reinstitui a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, que reúne 24 ministérios que têm ações de segurança alimentar. Esses ministérios são mobilizados a partir dos números que a Rede Pensan nos apontavam. A gente tinha que ali quais eram os estados, os públicos mais afetados pela fome, então os ministérios foram mobilizados para redesenhar suas ações para alcançar esses públicos e esses territórios. Esse plano é apresentado para o Conselho e, a partir das recomendações do Conselho, ele é elaborado e aprovado por essa Câmara de 24 ministérios. Ou seja, foi um plano elaborado pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse plano, ele tinha como principais estratégias aprimorar a forma de identificar os públicos e territórios passando fome. Então, a gente retoma as pesquisas com o IBGE, como a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, e a gente aqui acabou de criar uma metodologia para a gente ter também indicadores de risco de insegurança alimentar por município. A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, hoje, ela se limita aos estados e regiões metropolitanas, né? Então, a gente consegue, hoje, a gente vai lançar um relatório até o final desse ano sobre a situação dos municípios, em relação à situação de segurança alimentar, e isso é uma ferramenta importante para a gente continuar direcionando políticas públicas para as pessoas, para os territórios que mais precisam. Uma outra estratégia foi assegurar renda, e aí o carro-chefe dos programas que fazem parte aí do eixo de acesso à renda e proteção social é o programa Bolsa Família, e aí com um benefício voltado para esse público, onde a própria pesquisa de São Paulo também aponta que são domicílios onde a gente tem crianças, a gente tem uma maior situação de fome, né? Então, tem um benefício aí de primeira infância que a gente destaca, porque vai e é importante para aliviar a fome ou superar a fome para essas famílias. Um outro eixo tinha uma questão, um conjunto de ações para ampliar a produção e o consumo de alimentos adequados e saudáveis. Aí a gente tem todo o apoio à agricultura familiar, toda essa questão de retomada dos bancos de alimentos, o reajuste do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a criação de uma política de abastecimento, de uma política de agroecologia. Essas duas políticas foram lançadas ontem, então já são também resultados desse plano contra a fome. E uma outra estratégia é mobilizar outros entes federativos, outros poderes para a gente reunir um conjunto de esforços no combate à fome. Esse plano já traz os seus resultados, a gente viu
com a pesquisa do IBGE, que a gente reduziu, tirou mais de 24 milhões de pessoas da situação da fome, e o IBGE também nos mostra que a gente reduziu a desigualdade, ou seja, no momento que a gente dirige políticas públicas para os públicos, para os territórios que mais sofrem com a situação de segurança alimentar, a gente tem um resultado na redução da desigualdade. Então, a fome reduziu mais em domicílios chefiados por pessoas negras, a fome reduziu mais no rural, a fome reduziu mais nas regiões norte e nordeste do que em outras regiões. Então, a gente está conseguindo reduzir fome, reduzindo também desigualdade. A gente entende que esse resultado vem disso, no momento que um governo federal coloca centralidade no tema da segurança alimentar, isso se desdobra em orçamento, em políticas públicas, que vão, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas, e uma política econômica também que pode gerar aí acesso a emprego, enfim, uma inclusão maior. A gente atribui esses resultados muito expressivos, o João falou aí que a gente consegue em um ano, mais ou menos, o que foi conseguido em quase uma década, em anos atrás, justamente porque também a gente retoma políticas públicas que a gente sabia que eram efetivas no combate à fome, e é nisso também que a gente vê a grande importância do presidente Lula ter pautado no âmbito do G20, a criação de uma aliança global contra a pobreza e a fome, que não é aberta só aos países do G20, é aberta a todos os países, mas isso é uma ferramenta muito importante para que outros estados, para que outros países coloquem na centralidade de sua agenda política o tema da fome. Então, isso pode, sim, gerar uma série de políticas públicas aí em outros países. Apesar dos desafios, a gente tem muita consciência dos resultados que a gente conquistou, a gente tem muita consciência dos desafios que tem pela frente. E aí eu acho que a pesquisa de São Paulo já nos mostra, por exemplo, esse desafio, né? A fome que tem se concentrado cada vez mais em grandes centros urbanos, né? Repito, o índice é mais alto no rural, mas em números absolutos é nas cidades que a fome está se concentrando, o alto custo de vida das cidades, que acaba tendo um impacto na renda que as famílias têm para comprar comida. Então, esse é um grande desafio que a gente tem que continuar olhando e se dirigindo para superar esses desafios. A gente sabe que o custo de vida afeta principalmente famílias mais empobrecidas, né? Tem sua renda aí em quase 70%, de acordo com a POF de 2018, comprometido com gastos como alimentação, habitação, transportes. A gente vê que outras despesas também têm tido impacto na renda nessas famílias, né? A gente vê aí essa questão, por exemplo, a gente viu a questão das bets, né? Que essas empresas realmente precisam ser reguladas para que não impacte a capacidade de famílias comprarem seus alimentos, especialmente alimentos de qualidade, preços de pacotes de internet, enfim, tem outras despesas que constrangem a renda das famílias, né? Que é importante que a gente olhe para isso. E também a gente vê essa questão da desigualdade mesmo, numa capital. A comida acaba chegando mais cara porque vem de mais longe, né? E a população fica constrangida aí por um alto custo de vida numa cidade grande, ver sua renda também constrangida para a compra de alimentos. E São Paulo é essa capital complexa, né, que ao mesmo tempo ela é muito rica, mas que concentra e é muito desigual. Assim como o nosso país, a gente está superando desigualdades, mas tem que continuar olhando, de fato, para a desigualdade de classe, raça e gênero, se a gente quiser chegar nesse remanescente de pessoas que ainda estão em situação de fome. Então, era isso que eu queria colocar e agradeço mais uma vez o convite. Nossa, Valéria, muito obrigada. A gente agradece enormemente essa presença que dá, né, que amarra esse conjunto todo de lutadores, né, o fato da gente ter uma secretaria e de você ser a titular, estar aqui conosco, a gente agradece enormemente. Né? Muito obrigada. Everton, você pode colocar todo mundo aí, para a gente fazer um fechamento, e o Fred, ele vai pondo, né? Então, olha, eu quero agradecer novamente, em nome do Instituto Silvia Lene, essa parceria, essa participação, essa parceria para esse evento, agradecer a todos aqueles que vieram respondendo aos nossos convites, ao nosso chamado, aqueles que nos acompanharam na transmissão, né? E dizer
que nós, do Instituto Silvia Lene, que somos um instituto de psicologia, né, e não de nutricionistas, a gente tem procurado produzir a nossa contribuição na especificidade da nossa área. Né? A gente entende como, voltamos a aprender, a reforçar aqui, é super importante que a gente entenda sempre a fome como um fenômeno histórico, um fenômeno socialmente produzido, respondendo a interesses ou a desinteresses, né? Então, é sempre muito importante, porque é tudo isso que vai naturalizando a fome, a gente vai se acostumando com ela. E no campo da psicologia, o nosso desafio hoje é exatamente esse, procurar entender como é que a gente se acostuma com uma coisa tão inadmissível. Uma coisa tão absurda, que a Simone aí, quando vai falar, ela se emociona, nós todos aqui, né, empenhados nessa manhã de quinta-feira, porque é que há uma possibilidade social, como é que ela se constitui para que haja um conjunto enorme da nossa população brasileira que se acostuma, que põe a cabeça no travesseiro e dorme, sabendo que tanta gente, e esses dados, né, que dizem que é mais fome quando tem criança, é mais fome nas mulheres e dos negros, a gente tem dados que são alarmantes, inadmissíveis. Então, nós sabemos que há um consenso social que faz parte do fenômeno da fome, né? E esse consenso social de natureza psicológica, de natureza subjetiva, permite essa naturalização da fome e essa aceitação social da fome. Então, nós, do Instituto Silvia Lene, temos um empenho muito grande e estamos muito satisfeitos de estarmos aqui junto com todas essas pessoas que se dedicam a esse tema há tantos anos ou há tantas horas na sua vida, né? E agradecemos e prometemos, né, que a psicologia se fará presente para denunciar esses consensos e para trabalhar na constituição, na formação de novos consensos, onde a fome seja inadmissível. Obrigada a todos vocês. Passo ao Fred para que ele possa encerrar a nossa atividade. Pois bem, o que eu tenho a dizer agora a vocês, mais que agradecer, é dizer que nosso trabalho nesse momento, a partir da fala da Ana Bock, ele está começando, tá certo? No seguinte sentido, essa mesa da democracia, ela gera um grupo aqui de pessoas que estão conectadas. A ideia é bem simples. Vamos impedir que a Simone se sinta daquele jeito que ela descreveu aqui, tá certo? Quer dizer, vamos criar as condições na sociedade, trabalhando junto com o governo, porque temos um governo federal que se preocupa com a questão, e vamos ver se a gente vai ter um governo municipal que também se preocupa, e futuramente um governo estadual que também valorize e dê importância a essa questão. Vamos ver se a sociedade, junto com esses governos, consegue uma atuação comum, de tal forma que nenhuma Simone e nenhuma Carolina da vida possa se sentir da forma como a Simone aqui descreveu e nos fez nos emocionar tão profundamente, tá certo? Porque não é possível, quer dizer, é possível, né? A pessoa está na ponta, a pessoa que sente fome está sofrendo, e alguém que está vendo aquilo porque vive e trabalha para a superação daquilo, vai se sentir muito mais que incomodado, vai se sentir profundamente atingido, tá certo? Então, essa situação que nós pretendemos atacar, agora com mais esse subsídio, vamos dizer, essa proposta do Instituto Silvia Lene, que é trabalhar a subjetividade do conjunto da sociedade para dizer a fome é repulsiva, a fome para nós é algo inadmissível, não admitimos governos que não se preocupem com a fome e não admitimos que haja pessoas que não se emocionem diante desse fenômeno, diante desse fato, né? Eu diria a fome dos humanos, a fome de qualquer ser vivo, tá certo? Para nós é abusiva, é inadmissível. Então,
é isso que eu peço, convido vocês a continuarem, tem o endereço do Zoom para que a gente continue, então, essa conversa fora da transmissão. Agradeço muito a todos que participaram, que retransmitiram. Me desculpo pelo excesso de tempo que nós tomamos de vocês, mas esperamos que seja por uma causa meritória e suficientemente importante. Quer dizer, quem ficou aqui e viu, entende certamente isso que nós estamos falando, né? Então, vamos agora combinar alguma coisa para aqueles que ainda não entendem ou como atingir uma massa expressiva da população para que ela, né, como dentro de uma unidade, diga: a fome é repulsiva, a fome é inadmissível, tá certo? Então, convido vocês, está aí o endereço do Zoom, que eu já postei 2 vezes no nosso chat aqui do StreamYard. Por favor, copiem ali e vamos em frente com essa combinação, que nós não teremos muito tempo para isso, mas a gente já marca ali a continuidade desse trabalho. Muito obrigado a todos. Então, estamos aqui fechando essa coisa, agradecendo, e vamos em frente, gente, que nós precisamos dar conta dessa questão, tá bom? Até mais, nos vemos na próxima mesa, na próxima rodada da Mesa da Democracia. Muito obrigado.